Bom dia, Kelly. Tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Um prazer ter você aqui com a gente. Prazer o meu. Tô esperando o doutor Vitor. Mais uns minutinhos e a gente vai começar. Perfeito. Bom dia, Olha ele aí, bom dia. bom dia. Estão todas aí já? Algumas pessoas já, né? Algumas pessoas já. Alessandra, Ana Clara. Faz o que? A gente espera uns 5 minutos, 3, 5 minutinhos. Acho que sim. Mas começa um pouquinho, eu vou te apresentar e a gente pode bater um papo, né? Eu Isso. conheci a Kelly numa necessidade lá do consultório de atualização de equipe, até porque, assim, o contato nosso com essa parte, né, de BGS, toda essa parte de intercorrência, de emergência em si, ficou um pouco lá atrás, né? Então, assim, me formei em 2000 como dermato em 2017, atuei em emergência até 2020, e aí, né, são 5 anos, e eu senti a necessidade da equipe mesmo, né, se atualizar, ter uma coordenação e saber o que cada um vai fazer ali na clínica, até porque a gente não espera que aconteça, mas aconteceu, né, depois do curso, inclusive, né, então Graças durante a Deus. é, 7 anos de formado, eu nunca tinha tido nenhum tipo de intercorrência dessas mais emergenciais. Mas pode acontecer, é importante a equipe estar coordenada, porque ele está no momento que às vezes tem outro paciente, você tem outros pacientes envolvidos ali na recepção, ou algum acompanhante fica nervoso. Então, se a equipe não souber atuar de uma forma, né, coordenada, profissional, né, sem ficar assustada, é, é muito importante isso, né, passar essa segurança. E foi o que aconteceu, né? A gente estava ali bem treinado e conseguimos atuar ali no caso da paciente, que não foi nada extremamente grave, mas sim foi grave. E dependendo às vezes pode acontecer com a paciente jovem, pode ser com a paciente idosa. Ali eu tenho muita paciente com mais idade, né, que já tem muitas comorbidades, enfim, mas pode acontecer. Então, eu acho interessante levar esse tema inicial hoje e trazer a Kelly, que é especialista, porque a gente vai conseguir sanar todas as dúvidas, ter um protocolo desenhado, um POP no consultório, onde todo mundo pode consultar, né? A organização do carrinho de emergência, tudo isso, porque na hora do nervosismo, procura adrenalina, procura aquilo, não tem medicação e fica uma situação realmente incontrolável se você não for treinado. Então, eu acho muito importante esse tema. É isso que a gente vai conversar hoje um pouquinho. Perfeito. Acho que eu vou até começar, vou compartilhar aqui já a apresentação. Tá. Espera aí, eu tenho que pedir. Ó, vocês têm que me liberar para poder espelhar a aula. Acho que agora sim. Peraí, share. Vocês estão conseguindo ver? Sim, mas tá Sim? aparecendo ainda a tela do Isso, computador. agora. Agora sim, né? É. Agora foi. Então, bom dia para todo mundo de novo. Meu nome é Kelly, eu sou anestesiologista e estou muito honrada com esse convite de participar junto com o Cosmiatria na Prática para falar de manejo de emergências, que é uma área muito diferente do dia a dia de vocês, que fala de protocolos de beleza para deixar todo mundo lindo e a gente às vezes evita esse assunto que gera um desconforto, justamente pelo que ele falou, que ele está fora desse dia a dia de emergências há um tempo. Tem muito profissional especialista que nunca teve, na verdade, uma vivência em emergência, nunca deu plantões específicos sobre isso e que quando você realmente não tem esse treinamento ou fica muito tempo longe disso, é difícil de saber o que fazer, o passo a passo, e a gente pensa em muitas possibilidades e fica meio perdido na hora de agir. Então, como eu sempre conto no Saving, esse curso eu criei especificamente para a realidade de consultório, o que a gente tem disponível por aí
são os custos mais voltados para quem está ali no plantão de emergência. Quando você faz um ACLS, um BLS ou um curso de bombeiro, é muito voltado para a parada cardíaca em si, para vamos massagear, chamar ajuda, é muito válido sim, mas quando a gente está ali sozinho no consultório e o paciente começa a ficar esquisita, né? Você não sabe o que está acontecendo, não é uma parada cardíaca ainda, situações bem antes disso, mas que você também, como médico, precisa prestar um atendimento. E aí essa insegurança também é muito ruim, porque o paciente conta com você. E esse curso surgiu também de uma complicação que o meu marido teve aqui na clínica, e ele ficou muito assustado. E aí a gente viu que era uma necessidade dele, como especialista em angiologia, mas também uma falta que tem no mundo inteiro em relação a esse preparo com intercorrências no consultório. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu sou mineirinha, né? Sou lá de Belo Horizonte, fiz faculdade lá, vim para o Rio e fiz anestesiologia no Miguel Couto, que é um grande hospital de trauma. E hoje em dia eu trabalho com anestesia cardíaca, justamente porque que eu estou contando isso, porque eu tenho a oportunidade de fazer uma reanimação praticamente eletiva toda a cirurgia, que é bem diferente da realidade de vocês. Então, tá aqui uma fibrilação sendo prontamente revertida, né? O nosso antes e depois é um pouco diferente, é um coração bobo, um coração batendo bem depois da cirurgia. Mas o que a gente vive hoje, né, dentro dos consultórios, especialmente da pandemia para cá, essa tendência de deshospitalização dos procedimentos. A gente, principalmente na pandemia, acelerou esse processo de adiar cirurgias plásticas, de, por exemplo, no caso da angiologia, de evitar uma internação para fazer uma cirurgia de varizes, e aí você faz no consultório, o paciente não precisa de muitos exames pré-operatórios, não precisa de uma anestesia muito invasiva, e vai para casa e vida que segue. Então, é uma tendência de você conseguir fazer algo minimamente invasivo e com rápido retorno às atividades habituais. Mas a gente vive um paradoxo, que é justamente a gente tira esse paciente do ambiente controlado do hospital, será que a gente aumenta a segurança na mesma proporção? Então é importante a gente pensar nisso, porque esses pacientes, eles trazem uma carga de comorbidades, de alergias, de uso de medicamentos, eles têm um risco maior ou menor de ter complicações. Então, como o doutor Vitor falou, a gente às vezes, procedimentos cosmeáticos, procedimentos estéticos vão ter muito baixo chance de ter uma complicação, mas às vezes a complicação não está relacionada com o procedimento, mas com essa bagagem de doenças, de alergias que o paciente já tem e que às vezes a gente não conhece, né? Então, no consultório, o que realmente pode acontecer? Será que eu estou realmente sob o risco de ter uma intercorrência no consultório? Então, a gente vê por aí um aumento de notícias, especialmente na área da dermatologia, da estética, que tem sido bombardeada por outras áreas não médicas e que então fica mais ainda em evidência essas complicações, né? Então, intoxicação por anestésicos locais é algo que eu acho muito importante falar, que é um assunto muito pouco falado, inclusive depois da nossa videoconferência aqui, eu vou falar para um congresso internacional, então você vê que é um problema mundial. Né? E a gente usa mais e mais anestésicos locais e a gente subestima muito o potencial de risco deles. Complicações com o uso de PMMA, isso aí eu nem preciso de entrar em detalhes que vocês mesmos sabem. Então, TEP, infecções, necrose e até parada cardíaca. Anafilaxia é um tema que né, bem preocupante, que a gente nunca acha que vai acontecer, mas quando acontece, acontece de uma maneira muito repentina e que precisa de medidas imediatas, sem titubear e sem tomar medidas erradas. Porque o que a gente vê no mundo inteiro hoje é um diagnóstico incorreto da anafilaxia e o tratamento incorreto, um medo de fazer adrenalina, né, e medo de não saber a dose e de ter complicações sobre isso. Hipoglicemia, parece também, só o paciente diabético que vai ter, não, a gente vê um aumento de uso de medicações novas, né, emagrecedoras, que alguns pacientes são mais suscetíveis a ter hipoglicemia grave é muito fácil de virar uma complicação mais grave do que simplesmente uma hipoglicemia, como uma inconsciência, uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória, que a gente precisa falar sobre isso. E a bendita da parada cardiorrespiratória, que a gente quer que nunca aconteça, mas que se acontecer, a gente precisa de estar pronto para agir, porque é somente medidas bem organizadas e bem feitas vão conseguir reverter algo assim. Infelizmente, a gente vê aqui aquele caso tão famoso do fenol, que obviamente foram feitos, né, diversos procedimentos
de risco, né, errados, mas que o principal ali que a gente vê naquele vídeo é que o atendimento à parada cardíaca foi de uma maneira muito inadequada, com, né, menor chance de desfecho positivo para um paciente jovem que poderia ter sido revertido se adequadamente atendido. Então, complicações são raras, né? É uma formiguinha fora de um contexto de muitos procedimentos feitos sem complicação nenhuma, e vem uma e acontece. Mas quando ela acontece, ela é 100% sua, ela é 100% de responsabilidade sua, né? E isso pode mudar a vida do seu paciente, dos familiares do paciente e, claro, da sua carreira. Então, quando eu lembro do que aconteceu com o meu marido, que eu conto em mais detalhes lá no curso, ele ficou totalmente paralisado. Eu conseguia ver a preocupação dele, óbvio, com a vida do paciente, que realmente ficou muito próximo de ser perdida. O familiar que estava na sala de espera, né? E aí você tem que contar que você está tendo uma complicação, você vai ter que remover esse paciente da clínica e estabilizar antes. E claro, a sua vida, a sua carreira, tudo que você investiu fica em jogo. Então, a gente precisa sim de pensar nisso. E qual é a expectativa do paciente em relação ao nível de conhecimento do seu médico em geral? Assim, qual é a expectativa? Existe um estudo sobre isso. O que o paciente pensa que o seu médico sabe na hora de resgatar? E as expectativas são altas. O paciente, ele não lembra que o seu médico, que ele fez uma especialidade que foge totalmente dessa realidade de reanimação. Então, quando você está num voo, né, e tem alguém passando mal e eles chamam o médico, eles não pensam se é um radiologista, se é um oftalmologista, se é um dermatologista, se é só ele que está ali, ele tem o dever ético, moral e legal de prestar o atendimento, e o paciente tem essa expectativa aí. E qual é a realidade que a gente vê no mundo inteiro em relação a esse preparo em suporte básico de vida? Eu não estou nem falando de suporte avançado de vida. E a realidade é que no mundo todo existe um problema, uma falta de preparo em uso de desfibrilador, em BLS, mesmo nos médicos mais jovens recém-formados. Então, isso é importante a gente pensar o quanto a gente precisa de se atualizar e relembrar tudo isso. E aí, esse estudo aqui, que mostra em relação às especialidades, quais são as especialidades que menos tiveram um score favorável em relação ao conhecimento em BLS, e aí oftalmo e dermato saíram perdendo aí. Mas, na verdade, quem teve um score mais alto foi quem realmente lida com isso no dia a dia, que são os emergencistas e os anestesiologistas. Então, esse questionário aqui foi do jornal de Journal of Cosmetic Dermatology. Eles passaram um questionário online para todos os dermatologistas, perguntando qual é o seu nível de conhecimento em relação a intercorrências. E a maioria falou que tinha um nível fair, tipo, bom. Então, depois eles passaram uma tabela e um questionário de fato, assim, falaram assim, tá, então me responde aí. Qual é a droga mais importante na anafilaxia? Aí, beleza, essa aí a maioria acertou. Aí começou a ir mais fundo, né? Onde você aplica? Aí já teve uma maior parte de respostas erradas. Qual é a dose? Você precisa de reaplicar em quantos minutos? E aí a gente começa a ver um aumento da insegurança em relação a essas respostas. Então a gente vê que esse problema não é no Brasil, não é localizado, realmente uma falta de atualização e de preparo no mundo inteiro. Então, esse meme aqui é clássico, eu tenho que colocar em toda aula de dermatologistas, porque a gente vê um aumento do número de complicações por profissionais não médicos, e aí o meme, né? Dermatos dizendo que só pode fazer procedimento quem sabe tratar complicações, quando lembram que não sabe nem ligar um desfibrilador, e na verdade a gente está aqui justamente no curso para mudar essa realidade. Afinal de contas, o diferencial do profissional médico para o profissional não médico é justamente estar habilitado e preparado para atender as intercorrências, ele tem o dever ali, legal, moral e ético de prestar um atendimento. Então, quando a gente fala do curso, quando a gente dá o curso Saving, a gente fala de planejar as ações. Quando a gente fala de improviso, quando a gente vê notícias de desfechos negativos, normalmente foram ações intempestivas, improvisadas, heróicas, e que não são essas que salvam o paciente, são ações muito básicas, muito simples, mas que precisam de acontecer de uma maneira planejada e organizada para salvar o paciente, né? E aí, o que o CFM fala? Eu vou falar rapidamente disso aqui, no curso eu entro em mais detalhes. A gente tem duas resoluções mais importantes que falam sobre preparo de consultórios em relação a emergências, mas a principal que a gente se baseia, que a vigilância gosta muito de usar também como referência, é a resolução 2153 de 2016, que divide os consultórios em grupos, mas basicamente ela
bula fala o seguinte: se você usa anestésico local, você é grupo 3. E o que isso significa? Que você faz um procedimento com alta taxa de risco cardiovascular, anafilático, respiratório. Parece um exagero do CFM, mas no curso a gente vê que tem um fundamento para isso. Existe uma preocupação, sim, com o uso de anestésico local e por isso que, sim, existe essa necessidade de se preparar. E como que a gente prepara para isso? Precisa dos equipamentos, das medicações de emergência, tem uma lista que a gente precisa saber de como montar o seu carrinho. O curso justamente ajuda nisso, porque você não precisa de comprar nem coisa de mais, nem coisa de menos. A gente precisa de exatamente as medicações, os equipamentos mínimos necessários para prestar esse atendimento. Então, tá aqui exemplos da bolsa válvula máscara, o ambu, um cilindro de oxigênio pequenininho que tem que ter, um desfibrilador que seja fácil de usar, que seja fácil de ter assistência técnica, né? A gente tem que entender como que funciona isso, e as medicações, claro. E o mais importante, ter o treinamento e a capacitação da sua equipe, né? Relembrar os protocolos e ter um algoritmo padrão frente às emergências. Então, quando a gente faz o curso Saving, recebe a apostila com tudo isso para poder relembrar, e os cards, né? Com os fluxogramas de ação bem passo a passo, bem facinho, para na hora deu um branco, alguém pega ele, peraí, tá escrito aqui, vamos fazer isso facilita muito na hora de agir, tá? Então tá aí o destaque do desfibrilador, que a gente é muito importante, parece um exagero precisar disso aqui num contexto de consultório, mas a gente vê no curso também que não é. Tem embasamento. E qual que é a diferença do saving para um ACLS, para o saving para um curso de bombeiro, para um curso de BLS, esses comuns, que tem alguns que são dados, inclusive, por enfermeiros, e são muito bem dados, sim, mas é diferente a nossa abordagem. A minha abordagem não é só suporte básico e avançado de vida, a gente vai relembrar, sim, essas guidelines da American Heart. Eu falo que a gente faz em consultório, o básico bem feito é o mais importante, que é o BLS, mas como a gente tem uma equipe médica ali presente, a gente pode fazer um BLS Plus, que seria um intermediário entre o BLS e o ACLS. Então, você consegue fazer um suporte básico de vida com alguns recursos do avançado para poder fazer esse atendimento de uma maneira mais completa e com maior chance de ter um desfecho positivo. Mas não é só isso. O que acontece mais no dia a dia? É raro a gente ter uma parada cardíaca, graças a Deus, né? Mas o que acontece mais no dia a dia? É uma crise hipertensiva, né? Que assusta uma paciente idosa que vem fazer e está com uma pressão super elevada. O que a gente vai fazer de uma maneira segura, né? De uma maneira baseada em evidências? Uma hipoglicemia grave, que sim pode levar a um desfecho muito grave, como uma parada cardíaca. Anafilaxia, se a gente está usando cada vez mais produtos diferentes, né, dentro dos preenchedores, dentro dos alérgenos potenciais de hematologia, a gente fala quais são esses alérgenos potenciais e como lidar com essa anafilaxia, qual é o passo a passo a seguir, o diagnóstico correto. Isso é um problema que a gente tem no mundo inteiro, então a gente deixa isso também bem facilitado. Então, são vários os assuntos que são abordados no SAVE, muito além da parada cardiorrespiratória. Então, é um encontro, né? A gente tem ali vários profissionais da mesma área juntos, então existe muita troca também. Já aconteceu no meu consultório isso, já aconteceu isso comigo, o que foi feito. Então, essa troca também é muito enriquecedora. E, por exemplo, intoxicação por anestésicos locais, que é um assunto que eu tenho feito uma ampla revisão na bibliografia internacional. Então, qual é a dose segura? Isso é um problema que a gente tem no mundo inteiro também, para definir, porque existem as doses básicas conhecidas, mas existem tumescências, existem soluções para transplante capilar. E aí, como que eu vou saber qual dose é segura? Como que eu vou saber identificar uma intoxicação de fato e não confundir com outras situações? E como tratar essa intoxicação de maneira adequada? Então, incrivelmente, todos esses números que eu escrevi nessa figura aí são possíveis e isso vai ser abordado no curso. Anafilaxia, né, saber diagnosticar, saber diferenciar de uma reação alérgica normal, que não é anafilática, quais são as medicações a serem feitas, qual ordem que você deve seguir, né? Então, isso é muito importante. Também falo especificamente sobre hialuronidase e alergia, que é um tema muito quente, que todo mundo quer saber, e que eu fiz também um trabalho junto com um imunologista, e aí nós fizemos uma revisão, e aí existem também recomendações específicas sobre o uso de hialuronidase e os riscos de alergia e anafilaxia. Então, fica aqui
minha dica final ali, que a gente fala muito no Saving, é que são medidas simples, são as que salvam vidas. Se o meu filho de 4 anos consegue usar um desfibrilador, salvar um bonequinho e copiar o básico de uma massagem bem feita, é claro que nós, médicos, que já aprendemos isso na faculdade, é muito mais fácil. E não precisa ser nada complexo, não é para trazer medo, é justamente o contrário, para trazer segurança para vocês, trazer facilitação. Então, esse aqui é um exemplo de um dos cards que são entregues, impressos já no curso. Então, um POP, um algoritmo geral para emergências graves. Isso normalmente é o que a vigilância pede. A vigilância tem algumas exigências, né? De que a equipe tenha treinamento em emergências, e aí isso é fornecido através do Saving, e também que tenha um algoritmo geral padrão de ação em relação à emergência. E esse aqui é ele. Então, o médico está ali, identificou uma emergência grave, ele vai acionar o fluxo de ações. Isso a gente deixa bem estabelecido no curso. Então, quem que vai chamar ajuda de fato? É a secretária, ela que vai ligar para a ambulância. Que ambulância é essa? É o SAMU? É um contrato? Então, eu explico melhor como isso funciona. Também é importante, no seu prédio é um difícil acesso, por onde vai chegar essa ajuda? Para quem que eu tenho que ligar no prédio para facilitar que essa ambulância não tenha dificuldades para chegar e fazer esse atendimento? Porque a gente faz um atendimento voltado para a manutenção de vida do paciente, para que esse socorro definitivo chegue, remova e aí realmente continue esse atendimento mais definitivo. Se for uma parada cardíaca, eu vou iniciar as compressões até chegar ao desfibrilador. Chegou, eu paro tudo, boto as pás no DEA e deixo o DEA trabalhar. Se o ritmo for chocável, eu vou dar o choque. Se o ritmo for não chocável, eu vou continuar a RCP. E aí, depois, eu vou pensar nas vias aéreas. Então, isso também é muito bem explicado e treinado no curso, mas isso aqui é só um geral de organização do fluxo de ações. Então, essas são as 10 principais complicações que eu falo no curso. Começa com parada cardíaca, né? Parece que já é para assustar, mas não, é porque é na ordem de importância e de necessidade de aprofundamento, de necessidade de treinamento, de estabelecer cada passo a passo, né? Então, parada cardíaca, anafilaxia, intoxicação por anestésicos locais, crise asmática, AVC, hipoglicemia, lipotímia e síncope, que todo mundo com certeza já viveu, e que às vezes isso assusta mais do que deve, mas que também tem que ter um olhar diferenciado para isso. E a angina, urgências hipertensivas, em homenagem ao Dr. Vitor, e complicações relacionadas ao procedimento. Então, esse aqui é o conteúdo do Saving. Parada cardíaca fica aí em destaque. Então, fica aqui minha mensagem final, né? A necessidade que a gente tem mesmo de pensar nessas complicações, de pensar no preparo para agir em situações adversas. As complicações, elas não avisam, elas vêm do nada, depois de anos de experiência e te dão um susto. E você quer muito, você deseja muito ter tudo direitinho quando acontecer. Eu conto isso melhor no curso, mas quando aconteceu na nossa clínica, não era essa clínica que eu estou aqui hoje, era uma clínica menor, e a gente não tinha tudo tão certinho quanto a gente tem hoje. Então, foi muito mais desconfortável do que depois, quando eu tive com a mesma paciente aqui, que já era uma paciente que eu já conhecia os problemas dela e já estava tudo certinho. Aqui é outra segurança, é outra sensação de que, poxa, eu estou fazendo o melhor pelo meu paciente, caso ele tenha uma intercorrência. Então, ter os equipamentos, as medicações, ter uma referência de emergência assegurada, eu explico melhor isso no curso. Ter uma estratificação de risco do paciente, isso é muito importante, isso também eu trabalho muito no curso, como que você faz essa estratificação de risco do seu paciente, para você ver quem está sob maior ou menor risco de ter uma complicação. Então, ter esses fluxogramas bem definidos e planejar sempre, né? Ter esse plano de ação em relação a intercorrências. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês participem do curso e agora eu deixo com o Dr. Vitor. Tá mudo. Ótima aula, Kelly. O que é interessante do curso é porque realmente a gente tem uma parte técnica bem fundamentada. Eu estou até com o livro e os cards, que é interessante, né? A gente revisar esses temas através do olhar de uma especialista com a literatura atualizada, né? E também a questão de realmente você organizar, né, o fluxograma de uma forma, né, assistida. Então, você, não, fez errado, faz assim, chama fulano. Então, às vezes a gente esquece do básico mesmo, né?
de pedir ambulância, coisas, e pede ambulância, a secretária não sabe para qual ambulância, se vai ser SAMU, se vai ter algum tipo de assistência particular de ambulância, que é interessante. No meu caso, foi uma emergência hipertensiva, mas as coisas acontecem ao mesmo tempo, você tem muitos pais esperando recepção, pode gerar alarde, vários fatores tão simples, né, que curso a gente consegue, né, ter isso de uma forma muito didática, até com os exemplos práticos que você dá, né, deu para a equipe. Então acho interessante mesmo, porque fica muito mais claro o que. E são coisas simples. O DE, a pessoa que te assiste não sabe o que é o DE, né? Uma parada, e você vai fazer reanimação com a pessoa em cima da maca. São vários detalhes, que a equipe tem que estar ciente, e você, né, como o médico, muito claro para você qual os passos a seguir, porque você tem que administrar ali muitas situações, né? Então, achei bem interessante também. E uma coisa importante que eu acho é que na dermato a gente tem muito tratamento surgindo, né? E muitos produtos que não são injetáveis, em algumas situações a gente vê alguns médicos injetando, né? E aí vem as intercorrências de situações que você não espera, né? Como um PDRN, que teve casos de anafilaxia, né? Então, é importante, porque às vezes acontece sem você esperar, como você mesmo falou, né? De uma situação que você não espera, né? Então, o curso é bem interessante por esse sentido, né? De você exemplificar todos os casos, o diagnóstico, coordenar o médico e a equipe, né? Então, acho bem interessante mesmo. É isso mesmo. Pessoal, tem alguma dúvida quanto ao curso, o funcionamento? E agora a proposta do curso é fazer um dia intensivo, não é isso? São quatro Isso. horas de curso. Ah, quatro. São 4 horas de curso. A gente começa com a parte teórica, que é bem densa, né? Mas através de muitos exemplos práticos do dia a dia. Aí a gente faz uma pausazinha para respirar, tomar água e aí a gente vai para a prática mesmo, simulação do boneco, situações do dia a dia de consultório. E aí todo mundo coloca todas as informações em prática ali. E aí os alunos saem todos com uma lista de qual medicação comprar, o que tem Sim, no consultório. sim, aí tudo passa toda a lista do que comprar, onde comprar de uma maneira fracionada, né, e legal, né, porque tem muita gente que vende fracionado, mas não tem alvará para isso. Os fornecedores que eu tenho parceria, que tem desconto, é, e aí recebe tudo isso direitinho já, cada participante. E o kit, né, já que tem isso tudo impresso também, na apostila, nos cards, tudo direitinho. E aí o próprio médico pode participar do curso, né? E depois treinar a equipe também. Isso. A E equipe aí, dele. quando o médico vai treinar a equipe, o que eu acho, o que é interessante? Passar uma lista de presença e deixar isso registrado junto com a pastinha dele, porque é isso que a vigilância também pede, que exista um registro que todos tenham participado. Tomando perguntas. Ela dá, então, algumas perguntas. A Mariana perguntou se você tem certificado do SLS, BLS. É, esse curso tem quantos ao longo do ano? Ah, tá. Quanto certificado? O certificado é um certificado de conclusão do curso, não é um certificado da American Heart. Por quê? Quando a gente faz um BLS, eu teria que seguir o molde da American Heart, então focar muito naquela parte de BRAD, TAC, arritmia, se for ACLS, se for BLS, muito de situações de trauma, de bombeiro, de imobilização, que não é muito o dia a dia de vocês. Fora isso, ia ter que ter uma duração muito longa, que também é mais difícil que o pessoal do consultório queira, né, fechar a clínica ou parar para poder fazer 8, 16 horas de curso de um assunto que não é muito direcionado. Então, quando a gente fala da parte de parada cardíaca, eu sigo todas as diretrizes da American Heart, mas eu não sou certificadora da American Heart, porque eu não achei que isso fosse muito interessante para a área, para as especialidades que eu treino, entendeu?
Exato. Ela falou que de fato a CLS e BLS é mais para equipe médica, enfermagem. E o que O que que ela eu perguntou? acho, o que eu acho interessante, diferente do BLS que eu fiz um tempo atrás, é que ali é muito focado na realidade do consultório, né? Então são coisas pequenas e no preparo do consultório para o que realmente você ter ali, o que precisa. Porque a gente realmente, muitas das vezes, a gente não tem, tá? Eu digo porque eu sei que tem muitas clínicas que não têm ideia, né? É um investimento inicial para quem está começando, né? Porque não, as coisas não são tão baratas, né? Mas pode acontecer, principalmente quando a gente começa, a gente está sozinho, né? Às vezes está num lugar sublocado. Então, por mais que você não compre, é ter essa ciência se o local tem todo esse suporte, você vai ter o DEA, você tem as medicações, né, para estar prevenido. Então, eu acho que o interessante é estar focado na realidade do consultório, né, não somente na parada, mas na afilaxia que pode acontecer, outras situações, como eu tive uma emergência hipertensiva, né, que a paciente realmente estava com uma pressão muito alta, às Sim. vezes a clínica não tem um antihipertensivo, então, ter o básico. Então, eu acho que isso é interessante, né? Ela nortear o que a gente não pode deixar de ter no consultório, para a realidade do consultório. Ela perguntou sobre o que a vigilância exige. A vigilância exige um certificado de que existiu algum tipo de treinamento em emergências, não necessariamente a American Heart. É diferente de quando você vai dar um plantão, ou quando você é cirurgião e precisa ir no hospital, ele te exige o ACLS atualizado. A vigilância exige que tenha tido algum treinamento em relação a emergências. Por isso que eu estou falando, se vocês vão fazer o curso né, com a gente, vocês vão ter o certificado de conclusão do curso, tudo direitinho, isso já serve para vigilância, e depois, quando vocês forem passar para a equipe, precisa só realmente de uma lista de presença de que o curso foi dado, o horário, tipo um banquinho de dados ali, uma ata de que foi feito isso. Não há exigência que seja um curso de BLS do Bombeiros ou da American Heart, entendeu? E na verdade, assim, é o que o Dr. Vitor falou, quando você faz uma ACLS, eu já fiz, sempre faço, porque é minha área isso, né? Anestesia cardíaca, a gente faz um ACLS todo dia ali, super intensivo. Você vê ali bradiarritmias, passagem de marca-passo transcutâneo, intravenoso, isso você não vai fazer no consultório. Mas ao mesmo tempo, o ACLS não vai lá e te fala assim, ó, na intoxicação por anestésico local, você vai fazer isso, isso e isso. Até dá uma ressalva sobre parada cardíaca com intoxicação de anestésicos locais, que é uma abordagem diferente um pouco. Mas o antes, que é super importante, como identificar, isso não é dado. Então, eu acho que precisa realmente de um enfoque, de um olhar muito direcionado para o que vocês vivem em consultório. Exato. Então é isso. A Thaís vai conversar com vocês, tá? A gente tem programado, se eu não me engano, para 12 de agosto, tá? O curso. As turmas são pequenas, tem uma parte prática que é fundamental, essa parte que a gente começa a realmente a consolidar o conhecimento teórico, na prática mesmo, e, e é isso, aqui ele está à disposição também para tirar outras dúvidas depois, tá bom? Isso. Muito obrigada, gente. Bom domingo para todo E mundo. bom domingo, Beijo grande. beijo.